Se você quer aprender a desenhar super-heróis ou gostava de desenhar e quer recomeçar, vem aprender as minhas técnicas no curso Desenhando Heróis. É um dos cursos mais bem avaliados pelos alunos, são mais de 160 aulas em vídeo, apostilas em PDF e um grupo de suporte ao aluno no Telegram. No curso a gente aborda desde os princípios básicos do desenho até a criação de personagens. E o melhor, você paga um ano e assiste por 2. Além disso, tem 15 dias de garantia total, seu risco é zero. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Fanzine. Esse termo vem de fan, que é fã, e magazine, que é revista. Ou seja, uma revista feita por fãs. E hoje a gente vai dar uma olhada nos meus fanzines que eu fazia na primeira versão do curso lá nos anos 90. Fica comigo que vai ser bem legal depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Gico por aqui, você está no canal Gico HQ e hoje, diferente, a gente vai ter uma aula, não é bem aula, é mais um comentário sobre uma forma de fazer quadrinhos que são os fanzines. Como eu falei na introdução, fanzine é uma revista que os fãs produzem. Muitos dos artistas que a gente conhece hoje, quadrinistas, gente do mercado, roteiristas, esse pessoal geralmente começa fazendo fanzine. Por quê? Olha, é fácil de fazer, é barato, você pode fazer em casa num papel desse de impressora e tirar cópia, você pode fazer no computador, imprimir na impressora de casa, enfim, tem várias formas de fazer fanzine. O importante é fazer, botar a mão na massa. Quer ver os exemplos? Olha só, Gabriel Bá e Fábio Moon, quadrinistas de renome internacional aqui do Brasil, começaram fazendo um fanzine, e o nome do fanzine era 10 Pãezinhos. Isso aí ele acabou virando livro depois pela Devir. Então a história mostra que fazer fanzine é uma ótima forma de você divulgar o seu trabalho e começar a fazer quadrinhos, porque como eu sempre falo, a gente aprende a fazer quadrinhos fazendo. Outros quadros, quer ver o Roy Thomas, esse cara que trabalhou na Marvel anos, foi editor da Marvel, trabalhou na DC Comics. O Roy Thomas também começou fazendo fanzine. Quer ver outro? Acho que você não sabia dessa. Os criadores do Super-Homem, Jerry Siegel e Joe Shuster, começaram fazendo também fanzine. Eles tinham um fanzine de ficção científica e foi nesse fanzine que eles criaram o primeiro Super-Homem, que era um super vilão e não tem nada a ver com o Super-Homem que a gente conhece hoje em dia. Então você está vendo aí os vários exemplos que eu dei, e isso fora outros 1000 exemplos. Assim, gente que faz fanzine começa a fazer só porque está com vontade de fazer quadrinhos e quer mostrar para alguém essa produção. Então agora eu vou mostrar para vocês a minha produção de fanzine, minha e dos meus alunos da época, dos anos 90, da primeira versão do meu curso, quando ele ainda se chamava Curso Invasor. E está curioso desse nome, eu vou explicar aí na vinheta, no vídeo que eu gravei, mostrando com detalhes esses fanzines aqui para você, por que chamava Invasor. Bora lá, vamos dar uma olhada? Então vamos dar um passeio aqui aos anos 90 e vamos dar uma olhada nos meus fanzines. Bom, com um pouquinho de história por trás desses fanzines aqui. Antes de eu ter o curso como é moldado hoje, né, o curso Gico HQ, que tem uma sala própria, a minha própria sala. Eu comprei a sala, eu montei o curso, tudo feito com carinho, né, devagar, estruturado, tem material didático próprio. Antes disso tudo acontecer, eu tive um curso de desenho aqui na minha cidade que se chamava Curso de Desenho Invasor. Esse nome Invasor veio de um jornal cultural que eu montei assim que eu me formei em jornalismo. Então foi o primeiro jornal cultural da região dos Lagos e era um jornal que falava de quadrinhos, cinema, tinha minha tira de quadrinhos por lá e chamava Invasor. Depois que eu saí do jornal, na verdade, e trabalhei em um monte de outras coisas, e aí montei um curso de desenho voltado para quadrinhos, né? Mas era uma coisa bem incipiente. Pra vocês terem uma ideia, a primeira turma eu dava aula na biblioteca da cidade, emprestado. O pessoal me emprestava a sala da biblioteca, tinha uma mesa grandona lá, e eu dava aula lá para um grupo de crianças, quase da minha idade, na verdade, né? Eu não era muito, eu devia ter uns 20 e poucos anos e os alunos tinham uma faixa de 14, 15 anos. Então a gente era quase da mesma idade. Eu sabia bem menos de desenho na época, muito menos, não tinha estudado nem metade do que eu sei hoje. Não estou dizendo que eu sei muito não, tá? Mas na época eu era bem mais cru. Estou falando aqui de 94, 95, algo assim. E aí a gente botou esse curso, o curso Invasor, e no andamento do curso, alguns alunos que se destacaram ou que ficaram mais tempo e tomaram gosto pela coisa, a gente resolveu, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um fanzine, vamos mostrar os trabalhos que a gente está produzindo aqui. Então eu entrei com eles, vou voltar novamente aqui a capa. E como é que a gente fazia isso aqui? Como que eu e os alunos produzíamos os quadrinhos? Cada um era responsável
pela sua história, né? Então é um quadrinho de super-herói, bem ainda na onda da Image Comics, então você vê que é todo mundo super poderoso, brilhoso, dentes trincados. Esse aqui era o meu personagem, o Underground, que era um personagem que eu tinha criado assim que entrei para a faculdade, era uma coisa bem bobinha. E aí os personagens dos alunos que estavam lá comigo, os personagens bem legais, como vocês vão ver aqui. Então, aqui tem uma palavra do editor, que era eu, né, que era o professor também. E aqui a introdução do primeiro quadrinho do fanzine é a história do Underground. Aqui tem a data, 30 de julho de 96. E aí tem a história. Como é que a gente fazia isso? Era feito em papel comum, né, com papel de impressora. A gente desenhava e fazia arte final com nanquim, com caneta. Era tudo feito manualmente, né? Eu lembro que algumas das histórias eu conseguia, eu cortava as letrinhas, fazia no computador, cortava e colava, tá? Na folha. Então, dá para ver, por isso que elas estão as letrinhas um pouco mais bonitinhas aqui. Dá para ver um monte de falhas de desenho, né? Que claramente ainda aprendendo a desenhar. E as histórias eram continuadas, então acabava uma história, ela continuava na edição seguinte. Essa aqui é a história do Clóvis Brasil, que hoje é artista plástico, trabalha com ilustração, acabou seguindo na profissão. E o Clóvis fez aqui também, dá para ver a mesma coisa que eu falei, uma influência grande da Image Comics. E esse personagem aqui, que ele fugindo de uns caras que caçavam, o Clóvis usando já retículo, eu ensinei para eles o uso de retículo. A gente era retículo, tudo improvisado, era tudo recortado, colado, tudo feito à mão. Aqui dá pra ver até que as letrinhas o Clóvis fez à mão. Tá vendo? As histórias eram assim, 3, 4 páginas. Aqui Spine, que é o personagem do Wilson Rodrigues. E vê que o Wilson caprichou no cenário. Olha a quantidade de detalhes que ele botava no cenário, olha. E a gente tinha crossover entre tinha gente que ajudava na arte final do trabalho do outro, alguns ajudavam no desenho. Então era uma coisa colaborativa, era muito legal esse tipo de trabalho que a gente desenvolvia lá. E o legal era o seguinte, a gente juntava, todo mundo dava um dinheirinho, né? A gente negociava um preço na Xerox aqui da cidade, os caras faziam a cópia pra gente, a papelaria, né? E botava esse espiralado e cada um levava para casa, sei lá, não lembro se eram 15, 20 exemplares, a gente tinha tiragem baixa, né? Fanzine tem essa característica de tiragem baixa. E eles vendiam na escola, vendiam para os amigos, enfim, isso era vendido. Então quem tem esses exemplares aqui ainda tem uma raridade na mão. Aqui era do Felipe Salomão, acho que eu pulei um aqui na hora de falar, não, falei certinho. Excel era do Rodrigo. E hoje esses meninos estão todos casados, né? Todo mundo já uma nova etapa da vida. E o Scrock era do Felipe Salomão. Tá aqui, inclusive esse Felipe Salomão que batizou o meu Salomão Ventura. O nome vem daí do Salomão, esse Salomão aqui. O Dragon Arm era o personagem do Marcelo e era muito legal, cara, que ele era um cara que sofre uma mutação lá, uma experiência, né, e ele acaba ficando com o braço, o formato do braço dele é um dragão, um dos braços é um dragão, por isso o nome Dragon Arm. Além disso, a gente tinha uma página de dicas de quadrinhos, que a editora Abril ainda era minha parceira na época, mandava material e a gente fazia releases e dicas do que estava saindo na banca pela editora Abril, pela editora Globo. Então essa aqui é a primeira edição, vamos dar uma olhada na edição número 2. Aqui já é a capa do Clóvis, ó. A primeira capa eu desenhei, o Clóvis desenhou a segunda capa. O editorial, aqui o pessoal que dava o apoio pra gente, que patrocinava, ajudando né, na impressão do fanzine. Então a gente tinha essa força aqui, o editorial, tudo bonito. Tá vendo que era feito de uma maneira bem legal, né? Ó. E a continuação do Underground, que é um personagem, o seguinte, eu até acho interessante a ideia do Underground, que ele é um cara que era fã de super-heróis, de quadrinhos de super-heróis, vivendo no mundo normal. Ele acaba passando por uma experiência que ele não sabe que ele faz parte da experiência, ele acaba sendo involuntariamente atraído para isso, e ele desenvolve esse corpo de super-herói e a mente dele começa a viajar achando que ele é o super-herói de verdade. Um personagem que só estava na cabeça dele. E ele começa a atuar como um super-herói nesse mundo real, e na espera de que os outros super-heróis apareçam. Então é uma história inclusive interessante desse cara. Aqui continua a história do Clóvis, Dracor, o nome do personagem.
Você vê que tem uma influência forte de Jim Lee, né? No traço. Muito bom o desenho do Clovis, né? Aqui o Scroc do Salomão. E era uma coisa meio lobo, né? Era meio engraçado o Scroc. Ó, parte 2. Aqui já viu, ó, o Marcelo já abusado, ó, usando texturazinhas, tá vendo, cara? É muito legal. E aqui ele já com o braço de dragão, o Dragon Arm. E você imagina os meninos como eles ficavam pilhados. Isso aqui era mensal, então eles tinham que todo mês produzir 3, 4 páginas de quadrinhos. Então isso acaba forçando o cara a estudar desenho, a trabalhar e divulgar o trabalho dele, né? Eu acho assim, fanzine é uma escola para quem quer trabalhar, fazer quadrinhos. E muitos dos autores hoje são quadrinistas, começaram com fanzine. Aqui mais dicas do que estava saindo na banca, então vocês podem ver, ó, Image Comics, ó, Image Comics, tá vendo? X-Men, Image, tudo é bem na época. Aqui são os caras, ó, os caras que trabalhavam comigo no fanzine, os meus alunos, né? Então tá aqui o Wilson, eu, o cabelo pretinho, o Rodrigo, o Salomão, o Clóvis e o Marcelo. Aqui dando Feliz Natal, ó. Legal demais, né? E aqui ó, o curso que eu falei para vocês, o cupom do curso para a pessoa fazer a sua vaga, reservar a vaga. Ó, propaganda da Editora Abril. Eu tinha patrocínio da Editora Abril. Era um fanzine de respeito, viu, gente? Aqui a gente tem a terceira edição. Novamente, eu fiz a capa, o personagem é do Marcelo, mas eu desenhei o Dragon Arm. Eu achava esse personagem muito legal. Mais uma história do Underground, mais uma parte da história. E era bem violento, né? Uma coisa bem violenta. Mas até que olhando assim, os desenhos não estão tão ruins, não. Aqui ele faz o traje de super-herói dele e começa a atuar como super-herói nesse mundo real, onde não existem heróis, né? A terceira parte do Dracor, do Clovis. E olha como é que é a impressão, vamos chamar de impressão, né? Como que é bonito, né? Como um preto vivo, né? E isso, a Xerox tirada há quanto tempo, né? Que não perdeu a qualidade, parece coisa feita em gráfica. Eu estava impressionado revendo esse trabalho aqui. Olha o Marcelo como é que mandou bem aqui no alto contraste. Os meninos estavam realmente empolgados. Aqui a gente vai ter um crossover do Scroc com o Underground, que acabou não se concluindo, na verdade. Eu acho que essa história não lembro se concluiu ou não. Eu sei que eu tenho aqui um que está incompleto. Aqui, mais dicas. Aqui funcionava, nessa época que não tinha uma revista sobre quadrinhos, era um informativo porque eu tenho formação em jornalismo, né? Então eu tinha uma preocupação em fazer textos jornalísticos mesmo sobre o material que era enviado. E isso depois eu enviava para a Editora Abril. Aqui uma curiosidade. Como a distribuição de quadrinhos era muito ruim aqui na minha cidade, né? A gente fez um protesto comunicando que as revistas não chegavam aqui. A gente tinha que pedir revistas para quem fosse para o centro, para Niterói, para o Rio de Janeiro, para comprar para a gente. O que aconteceu? Isso aqui acabou chegando realmente a DINAP e eles mandaram um representante aqui para saber o que estava acontecendo e a partir disso a distribuição melhorou mesmo. Então foi uma coisa que a gente fez esse barulho aí e o negócio deu certo. E esse protesto aqui se espalhou por todos os fãs de quadrinhos da época aqui da cidade. Aqui é uma edição que não foi terminada, ó. Já aparecia um personagem novo, que era o Exor. É um personagem que eu criei, que é um exorcista. Ele lutava com demônios, era um padre lutador. E teve desenho meu com o do... A gente trabalhou em parceria, eu e o Clovis. Olha que legal os desenhos, cara. Muito bom, né? Muito legal. Esse personagem eu até queria retomar ele, porque eu acho que a ideia é bacana. Eu gosto dessa coisa do misticismo católico, eu acho interessante essa coisa de anjos e demônios. E ele aqui é o traje. O traje, na verdade, acaba dando poderes para ele. O tomo no qual estão escritas as regras ali, ó. Aqui já é arte minha. Então foi metade a arte foi o Salomão, o Clóvis que fez, a metade fui eu que fiz. E a ideia aqui era que o cara que ia assumir o Papa, ele na verdade ele estava disfarçado, ele tinha matado o verdadeiro padre e ele assumiu a forma dele aqui, ó. E ele era um demônio, cara. A história é legal, né? Aqui, a história, aqui também é do Clóvis, ó, desenho do Clóvis. Bem legal. Aqui o prólogo da história se conclui aqui. Aqui é o tal do crossover do Scroc com... Eu não achei a quarta edição, essa aqui é a quinta edição, então
Tem uma edição perdida aqui ainda que eu não encontrei. Vou até perguntar para os meninos se eles têm para eu poder tirar uma cópia. Eu não encontrei aqui no meio das minhas coisas. E aqui é o crossover do Scroque com o Underground. Então foi desenhos meu com arte final do Salomão. E era bem divertido isso aqui, era uma história de humor, na verdade, né? Tinha muito de humor aqui. Aqui provavelmente foi o nanquim que pingou, gente, olha. E a gente aproveitou para não jogar fora a página, porque era tudo, né? E aqui é uma página do Dragon. Então, ó, as originais, para vocês verem como que era feito. Ó. Papel, provavelmente é o papel Opaline aqui. Estou sentindo que o papel é mais grossinho. O papel Opaline e caneta de nanquim, guache branco, material bem acessível. Então essa aí, cara, é a produção de fanzines. E você já começou a fazer seu fanzine? Viu como é fácil e como é gostoso? E você ter uma coisa para vender, para distribuir ou para dar mesmo, conforme seja assim a tua vontade. O importante é essa aqui, é uma grande escola de histórias em quadrinhos. Começa seu fanzine hoje ainda, vai ser legal. Ó, e quem já tem fanzine e é assinante do canal, quer mostrar o seu fanzine aqui, manda para mim, manda pro contato@gico.com.br, tira foto, manda para eu ver como é que tem o fanzine. Quem sabe a gente não faz um especial só com fanzines de assinantes, mostrando pra galera aí o que vocês estão aprontando em casa, beleza? Tô esperando, hein?